Obrigado, Raymond Neves. Saudades de você, meu amor. Mas espero que logo a gente possa se ver. Quando tudo isso passar. Ou pelo menos se amenizar. Gosto muito de você. Muito obrigada, amor. Bom, eu vou esperar as pessoas chegarem, pra gente ter uma live bem gostosa nesse sábado agradável. Infelizmente, a gente não pode, mas nós não devemos ainda nos aglomerar, sair e tudo mais. E se sair, use máscara, meus amores. É vital isso. Isso faz com que nós nos protejamos e protegemos as pessoas. Sobre aquela frase, aquela palavra vital nos tempos de hoje, da empatia, né? Isso eu sempre digo e sempre vou dizer. Olhar para si, olhar para os outros. Mas hoje eu estou muito feliz porque, em princípio, eu quero agradecer sempre a audiência, o carinho que vocês têm por mim e pelas lives de conteúdo que nós fazemos. Segunda-feira, nós estaremos comemorando o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Ao meu ver, é apenas um dia. Essa comemoração deve ser todos os dias, principalmente com o respeito que nós devemos ter aos seres humanos, independente do gênero e da situação de cada um. E hoje eu resolvi trazer uma pessoa muito especial que eu admiro de longe através do seu trabalho. E eu fico muito feliz que ele tenha aceito o meu convite para contribuir com conteúdo e informação a respeito de psicologia, sexologia e tudo mais que ele puder nos oferecer. Eu fiquei muito feliz que ele aceitou doar o tempo dele para que nós possamos estar cada vez mais informadas e informados a respeito do mundo em que vivemos. Hoje eu tenho a honra e o prazer e a admiração de trazer o Pedro Samarco, psicólogo, sexólogo, gerontólogo, graduado pela Faculdade de Psicologia da Universidade Mackenzie, com formação em Gestalt terapia, especialização em sexualidade humana pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestrado em gerontologia com o livro sobre travestis na velhice, as travestis envelhecem, e doutorado em psicologia social com o livro sobre homofobia internalizada, ou seja, o preconceito do homossexual contra si mesmo. Eu vou chamar o nosso convidado para que nós possamos começar. Agradeço a audiência de todos que estão aqui e peço para que depois vejam aqueles que não puderem estar no IGTV que vai ficar gravado. Muito obrigado por hora. Eu vou chamar o nosso convidado. Olá, boa noite. Boa noite, prazer enorme estar aqui com você, Pedro. Prazer, Liz. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço você ter doado seu tempo para que a gente possa aprender muito mais com você. Obrigado. Muito obrigado. Pedro, eu aprendi muito no decorrer dessa semana pesquisando
para que eu pudesse te fazer algumas perguntas esclarecedoras diante de toda a sua história enquanto psicólogo, sexólogo, gerontólogo. E eu tenho certeza que todos nós vamos aprender muito mais com a tua presença aqui. Eu quero começar com você sobre uma coisa que me chamou muito a atenção, que é isso. A própria filosofia, frequentemente, eu vou tentar tirar o óculos. A própria filosofia frequentemente caracterizou, eu vou colocar o óculos, perdão, caracterizou a mulher como naturalmente inferior ao homem. Eu peguei duas frases de Aristóteles que eu acho que exatamente mostra isso. Ele diz: a fêmea é a fêmea em virtude de carência de qualidades. E aí ele segue: devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de certa deficiência natural. E aí eu comecei a imaginar o seguinte, Pedro: as convenções baseadas na história, nas tradições, nas religiões principalmente, sempre desqualificaram o feminino. E eu lembro que você falou em algum momento em que essa desqualificação do feminino vem sendo colocada durante todo esse tempo na desclassificação do homem homossexual. É isso, Pedro? Sim, isso mesmo. Houve essa associação. Muito bom você trazer Aristóteles, né? Porque Aristóteles foi um dos primeiros filósofos que fizeram essa hierarquia de seres, né? Os seres evoluídos, os seres não evoluídos ou menos evoluídos, né? Onde ele põe o homem no topo da pirâmide, depois é a mulher e os outros seres, né? E a homossexualidade masculina, ela foi muito associada ao feminino. Porque, historicamente, a construção o masculino se atrai pelo feminino, o feminino se atrai pelo masculino. Então, se existe um homem que se atrai por um outro homem, um dos dois precisa ser feminino, para poder justamente cumprir com os papéis. O papel. Sim, com o papel de gênero, com o papel que organiza o funcionamento social. Então, passa por tudo isso. Então, o homossexual, ele é visto como feminino, ele assimila automaticamente as características depreciadas e desqualificadas da mulher e do feminino. Então, é isso que acaba acontecendo. Então, o feminino é visto como fraco, o masculino é visto como forte, e numa sociedade que a gente vive competitiva, o que é valorizado é a força. E a força é associada ao masculino. E por aí vai todos os preconceitos aliados, né? Pedro, eu tenho uma curiosidade. Eu já sei há muito tempo que na Grécia Antiga e Roma Antiga, o homossexualismo já era tido como algo preconceituoso ou não. Era natural. Eu imagino que a partir do cristianismo, principalmente, depois com a Inquisição, uma série de coisas históricas, isso tenha fechado. Mas até então, na Grécia, em Roma, não era natural a prática do homossexualismo, por exemplo? Então, na Grécia existia aquela relação que era chamado de... Era o homem mais velho que ensinava o homem mais novo. Ele inseria esse homem mais novo, esse jovem, na sociedade, né? Então era uma relação de pederastia, ou seja, uma relação de ensinamento. Então esse homem mais velho, que geralmente tinha uns 20 e poucos anos, que também as pessoas não viviam tanto, as pessoas morriam lá por volta dos seus 30 e pouco, 40 anos, naquela época. Era raro uma pessoa mais velha, tal. Então, o cidadão grego ele era introduzido à sociedade por meio de um homem mais velho.
E ele ensinava tudo, De um ensinava tutor, cidadania. Oi? de um Como? tutor, como se fosse um tutor. Um tutor, é. Ele ensinava cidadania, ensinava política, ensinava técnicas de guerra e ensinava também a parte sexual. Então, ele mantinha a relação com esse menino, esse moço que estava entrando para a sociedade grega. Isso acontecia mais entre os cidadãos gregos. Isso também seguiu um pouco em Roma, né? E a mulher, para variar, naquela época não era nada a não ser uma reprodutora, né? Então isso não existia, assim, o comportamento homossexual não era notado como algo, digamos, ruim, como é hoje. Você tem razão, foi a partir do cristianismo que as relações sexuais passaram a ser vistas como voltadas exclusivamente para a procriação. Então precisava ter um homem e uma mulher. Então todas as relações que não fossem com o objetivo de procriar, que não fosse aquela relação papai e mamãe, era visto como errado. E isso foi perpassando toda a história, todos os séculos, até os dias de hoje, né? Tanto é que todas as formas de sexo que não forem papai e mamãe, inclusive estão catalogadas em manuais de psiquiatria como sendo desvios sexuais. Sim. Daí a gente vê os fetichistas, enfim, a turma do BDSM e por aí vai. Pedro, é curioso, eu fiquei pensando o seguinte, quando a heterossexualidade foi normatizada, ou seja, quem nos disse que ser hétero é normal, Pedro? Então, a heterossexualidade ela foi sendo, né, a homossexualidade, né? Quer dizer, você perguntou sobre a heterossexualidade, né? Quando que foi normatizada, é isso? Porque veja, Pedro, o comum, o normal visto pela sociedade é a heterossexualidade. Então, quem disse para as pessoas que ser hétero é o normal, né? Eu ouvi outro dia no YouTube você dizendo o que é ser menino, o que é ser menina, né? Por que não a homossexualidade não foi colocada como normatizada, e sim a heterossexualidade? Aí, obviamente, me vem a ideia da procriação, como você acabou de dizer, né? Mas também me chega, Pedro, e você, por favor, me interrompa se eu estiver errada, assim, o prazer não existia na relação para a procriação, né? O prazer se dava com outras mulheres fora do casamento ou até com outros homens de forma homossexual. Então, quem disse para as pessoas que ser hétero é normal, Pedro? Da onde vem isso? Então, isso vem justamente da moral judaico-cristã, né? Porque Isso. o que aconteceu? Os judeus, eles eram povos, né? Que foram muito perseguidos ao longo de toda a história. E não tinham direito uma pátria, um lugar, eles eram escravizados, eram em número pequeno. E os povos que eram vizinhos aos judeus, era permitido a prática homossexual. Vários povos tinham a prática homossexual e isso não era considerado um problema. Porém, os judeus, como eles precisavam de pessoas, exército, população, para poder lutar, para poder formar uma nação, formar um exército e tal, eles sabiam que homem com homem, mulher com mulher não resultava em filhos, em descendentes. Então, eles estipularam que não podia deitar homem com homem nem mulher com mulher. Isso era considerado uma abominação. E também eles se consideraram, como eles eram povos, eles eram, Deus era um povo
monoteísta, né, eles diziam que eles eram um povo eleito e que eles iam herdar o reino dos céus, né, do paraíso. E os povos vizinhos, que eram promíscuos, que eram politeístas, que praticavam os atos, que na época não chamava homossexuais, chamava de sodomia, né? Os atos Sim, sim. sodomitas, eles iriam para o inferno, né? E não herdariam o reino dos céus, etc e tal. Então começa daí. Quando veio o cristianismo herdou toda essa moral judaica e incorporou toda essa moral judaica ao cristianismo. E isso foi sendo perpetuado. Paulo foi um grande apóstolo que ajudou a corroborar com todas essas ideias. Santo Agostinho também, logo em seguida, foi corroborando com essa ideia, porque o que Paulo dizia? Que o ideal era você ser casto, o ideal era você ter sua vida devota a Deus, totalmente. Você não ter prática sexual. Ele falou assim, ó, se você não aguentar, case e tenha filho. Se você tiver muito desejo, case e o sexo que você fizer vai ser para ter filho. E eu concordo com você que o prazer sexual era tido fora do casamento, porque as mulheres apenas serviam aos maridos com esse objetivo da procriação. Então, os homens iam ter muito prazer com outros homens ou nos famosos prostíbulos, que assim, é uma das profissões mais antigas que existem, né? A prostituição. Porque como a mulher ela já tinha caído em desgraça por ser prostituta, então elas podiam fazer o que quisessem. Podiam estudar, podiam se politizar, porque não tinham mais o comando, né? Elas já estavam em desgraça. Então, elas eram mulheres, digamos assim, liberadas, eram mulheres assim que poderiam ser cultas, poderiam fazer todo tipo de prática sexual, enfim, bacanais, orgia, sexo oral, sexo anal, tudo isso. E coisa que a mulher não fazia, a esposa não fazia. E até hoje existem casais que ainda funcionam dessa forma, em pleno 2021. Pedro, o que é a homofobia internalizada? Eu quero que você explique para a gente, por gentileza. Então, a homofobia internalizada é justamente todo esse preconceito que foi construído ao longo da história, foi institucionalizado, né, para o funcionamento social, tudo isso que a gente está falando. E por meio da educação, as pessoas internalizam esses valores, interiorizam esses valores, e esses valores acabam como uma forma de educação e controle social. Agora, quando isso acontece na população LGBT, né, isso acaba virando como se fosse um câncer, que vai destruir. Não entendi, acaba virando, eu não entendi só a última frase, perdão. Acaba agindo como se fosse um câncer. Entendi. Vai destruindo a pessoa. Né? Ou homossexual, no caso. Ele vai reproduzindo isso contra ele mesmo. Entendi. Ou seja, diante de toda a construção desse ser humano, que por um acaso é homossexual, ele vai interiorizando todos esses hábitos, costumes e aprendizados. E aí, obviamente, ele vai se auto-preconceituando. Sim. Vai, e daí vai tendo sérios problemas de aceitação, né? Vai tendo sérios problemas de convivência mesmo,
porque isso daí vai repercutir em vários aspectos da vida dele. Ele vai se sabotando muito, a autoestima dele vai ficando extremamente abalada, e ele vai entrando num processo de autodestruição, até chegar realmente ao suicídio mesmo, concreto. E Pedro, falando sobre esse preconceito, não só do autopreconceito, mas do preconceito em geral, eu fiquei pensando no seguinte: na escala de visibilidade dentro do próprio universo LGBTQIA+, primeiro sempre veio o homem gay, depois em menor escala as lésbicas, as trans e travestis praticamente desprezadas, as crossdresser completamente invisíveis, e mais do que isso, a constatação e menosprezo pela bissexualidade. É isso, Pedro? Sim, existe uma pirâmide de valores e por exemplo, essa escala, você foi perfeito. É isso aí, né? Você acertou na mosca, é isso mesmo. Existe toda essa escala de valores, e realmente a bissexualidade, é algo que confundem muito. As pessoas confundem muito orientação sexual com identidade de gênero. Sim, sim. Então assim, as pessoas não acreditam, por exemplo, que existe uma mulher trans que seja lésbica, ou um homem trans que seja homossexual. Porque... Ou seja, Pedro, a liberdade de ser e estar é sempre punida, é isso? Sim, a liberdade de ser e estar é sempre punida. E a bissexualidade, assim como o gênero fluido, né, ou a gênero, ele é muito rechaçado porque a sociedade ela é muito binária. Então, ela não admite a fluidez e nada que não for definido. Então, por exemplo, o bissexual, ele sofre muito preconceito, conforme eu estava falando, porque não existe uma definição. Então, as pessoas geralmente acham que o bissexual ele tem algum problema, ele não se assume. E ele leva tanto porrada dos héteros como dos homossexuais. É muito complicado. E você sabe, Pedro, eu vou fazer um adendo aqui. As crossdressers sofrem esse mesmo tipo de contestação. Porque, para muitos membros do universo LGBTQIA+, nós não somos seres bem resolvidos. Ou seja, nós vivemos como homem e também como mulheres. Então, existe também essa prática usual da não aceitação. Mas eu quero, antes de tocar no assunto da crossdresser, Pedro, eu acho bem importante a gente saber, através do seu trabalho, qual foi o real agravamento de fragilidades que já existiam no universo LGBT com a chegada da pandemia. Bastante, né? Porque, assim, tem muitos LGBTs que ainda moram com a família, precisam morar com a família, e a família não aceita. Então, houve ainda está havendo, né? Muitos casos de violência doméstica, e esses LGBTs muitas vezes não têm para onde ir, não tem como sair da casa, enfim, não tem como fugir. Então, eles são diariamente agredidos. Isso é algo... Inclusive com as dificuldades de acesso ao mercado de trabalho, né? Dentro desse panorama que nós estamos vivendo. Sim, porque o LGBT ele é muito discriminado, né? As empresas falam que tem uma política inclusiva e tal, mas isso é tudo meio que para inglês ver.
Por exemplo, tem muitas empresas que dizem que contratam pessoas trans, um exemplo, né? E, só que as vagas são muito inatingíveis para essa população. Porque por uma série de razões, essa população não conseguiu estudar, não conseguiu qualificar, não conseguiu se inserir, né, no contexto dessas empresas, no que essas empresas exigem em termos de escolaridade, de preparação, enfim. Então, essas vagas nunca são preenchidas, praticamente. Elas ficam ali mofando. E você acredita que esse panorama possa mudar em relação às empresas abrirem mais campos de trabalho para a população trans, para a população LGBTQIA+. Você crê que isso é possível ainda acontecer? Então, eu creio, mas eu acho que vai demorar muito, porque, assim, primeiro essa população precisa ser qualificada, né? Muitos acabam não estudando por causa do bullying que sofrem, muitos são expulsos de casa por causa do preconceito, então não tem uma estrutura de vida. E muitas pessoas acabam indo para a prostituição. E a prostituição é a linguagem da rua. A prostituição também não é legalizada no nosso país, não é, digamos assim, regulamentada, né? Com leis, direitos, deveres. Não existe uma proteção. Então, a prostituição acaba caindo na marginalidade. E no universo marginal, as pessoas que vivem na prostituição acabam sofrendo todos os tipos de violência. Então, não tem como se qualificar para o mercado de trabalho. Então, primeiro, é preciso fazer todo um trabalho de base, de educação dessas pessoas, prepará-las para o mercado de trabalho. Existem algumas políticas, na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, um programa chamado Sem Cidadania, mas a gente sabe que, em virtude do tamanho da população de São Paulo e do Brasil, Não tem demanda. é muito pouco, mas é alguma coisa já. Porém, ainda falta muito, muito. Pedro, eu colhi algumas frases sobre a condição das mulheres travestis quando envelhecem, para a gente poder entrar nesse segmento. Muitas mulheres chegam a certa idade e são obrigadas a viver novamente como homem. E uma delas diz: vivemos a vida inteira assim. Daí chega quase no final da vida e temos que desfazer tudo aquilo que foi e que nós lutamos para ser, só para conseguir um teto e um prato de comida. Tem uma outra frase que eu acho bastante triste. O pior do envelhecimento para a população travesti e transexual é a invisibilidade. Não somos vistas, inclusive em relação aos próprios LGBTQIA+. É com você agora, meu querido. Sim, concordo com essa frase. Na minha pesquisa sobre travestis na velhice, eu me deparei com essa situação, né? E realmente, é como se fosse assim, a travesti, como ela é empurrada para a prostituição, quando ela envelhece, é como se ela perdesse a função. E a velhice para travesti chega por volta dos 30 anos, 30 e poucos anos. A expectativa de vida de uma travesti é 30 e poucos anos. E a velhice também chega por da cidade. Porque como as meninas trans são muitas vezes em idade, ou fogem do carro, porque não aguentam o preconceito, a discriminação, elas vão para a prostituição, já começam a se organizar e muitas vezes adolescentes já vão disputar com os travestis mais o mercado de trabalho da prostituição.
E o que acaba acontecendo? Os clientes, como a gente vive numa sociedade que cultua a juventude, associa a juventude, principalmente a beleza, então os clientes vão preferir travestis mais novinhas. E as mais velhas, para poder sobreviver, menos, até não existirem mais, não serem procuradas mais, não serem mais. Então, o que elas acabam fazendo? Elas acabam não investindo mais no visual feminino. Acabam deixando de lado, param de tomar hormônio, começam a deixar a barba crescer de novo, e vão meio que se desmontando. E se humilhando conforme você falou. Então tem essa perversidade. E no meio LGBT, existe muita coisa, o gay padrão, a lésbica padrão, e a população trans, para ser aceita, ela procurando esse ideal de mulher, esse ideal de homem, para ser aceita na sociedade, inclusive pelos próprios LGBTs, mais. Então, assim, é uma perversidade, é preconceito de tudo quanto é lado. Justamente a comunidade onde deveria ter acolhimento, não há. Há mais preconceito. E Pedro, eu quero que você conte para nós, nos explique qual a função de um gerontólogo, por favor. O gerontólogo, ele é um profissional que estuda o processo de velhice e de envelhecimento. Basicamente é isso. Então, qualquer pessoa de qualquer graduação que se interesse pelo estudo da velhice e do envelhecimento é um gerontólogo. Geralmente, os gerontólogos são profissionais da saúde. Mas quando você fala do estudo, é do lado psicológico, emocional, é da qualidade de vida, é isso? Sim, e do estudo também pode ser social. Eu, por exemplo, quando eu fiz mestrado na PUC em gerontologia, é um programa multidisciplinar. Então, por exemplo, eu tinha colegas que eram sociólogos, eu tinha uma colega, inclusive, que era delegada, e ela estudava a violência contra o idoso. Então, qualquer ramo de conhecimento, de graduações, pode se preocupar com o idoso. Por exemplo, um arquiteto pode se preocupar em construir uma instituição, uma casa, enfim, pensando no idoso. Enfim, é muito vasta a área, mas qualquer pessoa que se interessa pela velhice e pelo envelhecimento já é um gerontólogo. Entendi. Pedro, agora eu quero entrar com você num assunto que tem diretamente a ver comigo. Você sabe que eu atuo já há 15 anos à frente de movimentos crossdresser, através de festas, e principalmente eu tenho um estúdio de feminilização para as crossdressers. Eu venho notando, Pedro, algo que me deixa até assustada, talvez até por um preconceito meu. O meu trabalho, além da feminilização, é de acolhimento, apesar de não ser psicóloga, né? Acolhimento e escutá-las e tudo mais. Existe nas crossdressers a identificação com figura feminina. Mas eu diria a você, sem nenhuma sombra de dúvida, que pela minha experiência nesses 15 anos de trabalho, pelo menos 60% delas preferem se identificar com a figura sempre de uma prostituta. Sexualmente oferecida, se vestindo como tal, tendo prazer em se ver e se sentir assim. E veja, Pedro, nem todas crossdresser, você sabe, são homossexuais. A maior parte se dizem heterossexual. Mas quando elas se convertem nessa persona, eu percebo que sempre elas me pedem: Liz,
me transforme numa putinha, exatamente assim. E aí eu fiquei pensando muito nisso, Pedro. Essa imagem, porque é um homem, né? A crossdresser é um homem identificando uma figura feminina e se colocando como tal. Essa imagem não é uma imagem do machista, do machismo desse homem, que existe coexistindo com essa identidade feminina. Ou seja, a mulher é só um objeto de desejo. Por exemplo, Pedro, eu não estou me colocando como exemplo de nada, mas eu, quando me transformo, eu posso estar até sensual, mas não vulgar. Mas não é o critério habitual. Então, eu fiquei pensando, e talvez você possa me ajudar a entender isso. Me veio que talvez pudesse ser essa coisa do machismo masculino, em vista, elaborando um olhar para a figura feminina. O que você me diz disso? Então, eu concordo com você. É justamente isso que acontece. O machismo é algo muito forte na nossa sociedade porque ele foi fundamentado pelo patriarcado. E isso remonta a séculos, né? E justamente aquilo que a gente estava falando sobre a mulher servir ao homem, a mulher ser sempre objeto do homem, o homem ser considerado forte, a mulher ser considerada fraca, então logo ela é dominada. Então a imagem, talvez, que certas pessoas próximas tenham em relação a esse feminino é esse feminino estereotipado, é esse feminino submisso, é esse feminino que vai ser usado pelo homem, né? De alguma forma, né? Vai servir ao homem, servir ao prazer do homem. Pedro, por que existe tão pouca, quase nenhuma literatura a respeito de crossdresser? Bom, existe tão pouca literatura porque existe um preconceito, eu percebo em até pesquisar, porque é o que você falou, as pessoas não admitem as ambiguidades, né? As ambiguidades, a fluidez, né? Então não admite que uma pessoa ela pode se montar, viver a experiência do feminino por um tempo, por algumas horas, talvez, se desmontar e ter a sua vida, digamos, sei lá, como masculino. E, eventualmente, fazer essas vivências, né? Ter essas vivências. De um lado para o outro. As pessoas, é o que você falou, muitas vezes a crossdresser é vista como mal resolvida, assim como a bissexualidade. Também não tem muito trabalho científico sobre bissexualidade. Porque justamente está ali, a sociedade vê como não estando nos polos. Então está intermediário. Então isso não interessa estudar. Né? Então, assim, é muito preconceito e não acredito que a gente ainda tenha muito na frente. E é uma pena, porque a gente não tem material acadêmico, né, Pedro? Não tem. Talvez haja material fora, né? Fora, mas aqui no Brasil eu vejo muito pouco sobre crossdresser. Aliás, convido aí os pesquisadores que estão assistindo a pesquisarem sobre o assunto. Né? É um assunto que ninguém fala realmente. Ou é trans, ou é travesti, e acabou. Ou é o gay. Isso. Aquilo que nós estávamos falando sobre a escala, né? Outra coisa, Pedro, por que se fala tão pouco dos homens trans? Então, os homens trans também são invisíveis, né? Recebem todo esse
preconceito também, esse preconceito, porque assim, o homem trans, ele acaba se comportando como um homem, né? Então, o homem, totalmente falando, ele é visto como racional, reservado, discreto. A mulher é vista como emocional, escandalosa, né? O homem trans, não. Então, o próprio homem trans, ele tem, ao mesmo tempo, toda a carga do masculino e toda a carga do feminino, que é discriminado, né? Então, assim, ele é visto como uma mulher que virou um homem, né? E muitos veem o homem trans como uma lésbica masculinizada, não veem como um homem trans. E existe também, por parte de muitos homens, a fantasia de que eles vão corrigir os homens trans por meio do estupro, né? Como que dizer assim, olha, eu vou mostrar para você o que é ser mulher. Eu, homem, vou mostrar para você o que é ser mulher. Né? Então, o próprio homem trans, ele também tem uma autoestima muito baixa, assim como qualquer minoria. Tá? Qualquer minoria passa por esse processo de internalização do preconceito que ela sofre. Então, eles não têm, assim, um movimento muito estruturado de luta. Agora estão começando, mas ainda estão muito engatinhando, muito tímido, porque eles recebem toda a carga do machismo também. E é muito louco, porque assim, eles incorporam elementos do machismo, identificam com elementos do machismo, e ao mesmo tempo sofrem, que são vistas como mulheres, virando homem. Então você percebe como é muito confuso isso para a sociedade? É muito ambíguo, né? Talvez seja muito ambíguo, mas o que mais me deixa triste é, mesmo não entendendo, é a falta do respeito para com. Né? Eu acho que nós sofremos, e você sabe tanto eu, em geral, pela falta de respeito. O preconceito, na verdade, ao meu ver, é justamente a falta do entendimento e você julgar, né? Certo ou errado. Né? Sim, é o pré-julgamento, né? É você não conhecer a fundo, então você já está com uma pedra, você já cobre aquilo como negativo, você já vê aquilo como negativo, e você não vai a fundo conhecer aquela pessoa a fundo para ver se realmente é aquilo que você está pensando, né? Claro. Muitas vezes não é. Pedro, você acredita, enquanto psicóloga, que normalmente, quando existe o homofóbico, dentro desse homofóbico, possa existir exatamente alguém não bem resolvido e aponta para aquele que lhe parece um espelho daquele que ele gostaria de ser e não tem coragem? Sim, concordo. Eu acredito que sim. E tanto é que na minha pesquisa sobre homofobia internalizada, eu pesquisei artigos que falam sobre isso. Exatamente sobre isso. Então, homofóbico. Porque a pessoa que está bem resolvida, ela não se incomoda com o que você faz. Claro. Pedro, um outro assunto que eu acho bem interessante e triste. Não só durante a pandemia, mas sempre, existe um alto índice de suicídio por parte da comunidade, dos jovens, da comunidade LGBTQIA+, Pedro? Ou por alto preconceito, ou não é tão grande isso? Então, na verdade, a gente carece muito, conforme você mesma falou, a gente carece muito de pesquisa, né? Mas a gente sabe que existe, porque é uma população muito vulnerável, é uma população que, por causa do
preconceito, tanto do auto-preconceito como do preconceito social, fora, uma população que desenvolve muitos problemas psiquiátricos, né, como, por exemplo, depressão, ansiedade, angústia, e muitas vezes os equipamentos de saúde e os próprios profissionais da área da saúde não têm preparo para tratar dessas pessoas. Então, o que acaba acontecendo? Essas pessoas, elas não têm amparo, não têm entendimento, não têm acolhimento, elas acabam desenvolvendo, conforme um comportamento de autodestruição, muito uso de drogas, muito sexo de risco, muito adoecimento, e ideação suicida, e também o próprio ato em si, do suicídio. Então, é todo um processo que vai crescendo. Mas, com certeza, a população LGBT+, ela é muito vulnerável e, com certeza, ela é alvo do comportamento suicida. Pedro, eu queria que você mostrasse, se você tiver com ele aí perto, o seu livro Homofobia Internalizada, para que as pessoas possam ver. Tá, fique à vontade. Vou pegar justamente os dois, para que vocês vejam. Um prazer. Esse aqui é das travestis. Tá. Travestis envelhecem. E quem fez a orelha dele foi a Laerte. Ah, é bárbaro. Bárbaro. A Laerte, e esse é o homofobia internalizada. Perfeito. Pedro, nós estamos chegando quase ao final. Qual é o remédio para o autopreconceito e preconceito, Pedro? Qual é o caminho de cura para isso? Então, o caminho de cura primeiro é fazer uma terapia, uma psicoterapia, para você se conhecer e para você ver que você é muito mais do que uma orientação sexual, do que uma identidade de gênero. Você é um ser humano e é muito mais vasto do que uma orientação sexual, do que uma identidade de gênero. Outro remédio, a meu ver, é o conhecimento. É ler, é estudar, é pesquisar, é ir atrás, é fazer lives como a sua, estão prestando um grande serviço à sociedade. Quanto eu agradeço, formar grupos de autoajuda, fazer o trabalho que você faz junto com as crossdressers, enfim, mobilizar toda a sociedade na busca do conhecimento e do entendimento. Para que esses preconceitos sejam feitos. Você sabe que quando eu escrevi meu doutorado, foi um trabalho muito terapêutico, comigo mesmo, porque eu percebi o quanto eu era muito mal resolvido em relação à minha sexualidade. E o meu trabalho de doutorado, da homofobia internalizada, ele serviu como um exorcismo, assim, para eu tirar um monte de coisa que eu pensava equivocada a meu respeito, que era o que eu aprendi da sociedade, sobre o que era ser homossexual. Claro. Eu sempre digo, Pedro, que a Alice Camargo, assim como o Jaime, nós estamos sempre em construção. Isso eu espero que essa construção nunca termine, né? Agora, algo que me assombra, e eu sei que existe, assim como você, por que tanta desunião dentro dos membros e segmentos da comunidade LGBTIA+, Pedro? Então, porque a comunidade LGBTIA+, ela não tem essa preocupação que a gente está tendo de ir à busca do conhecimento, de se instruir, de se conhecer. Então, ela acaba introjetando e reproduzindo o machismo estrutural.
né? Então tem aquela coisa, aquela travesti que é mais feminina, não gosta daquela travesti que é mais considerada masculina, e por aí vai. O gay que é ativo, que não gosta do gay passivo, o gay feminino que não gosta do masculino, e aí vão reproduzindo novamente toda a hierarquia machista. Você sabe, Pedro, que eu vou te confessar uma coisa. Eu tenho mais de 50 anos e sou gay assumido desde os 20, pelo menos. Eu me lembro de uma frase uma vez que eu escutei: eu sou menos gay porque eu sou ativo. Então aquilo me chamou tanto a atenção, porque essa segmentação que eu sou mais ou menos faz cria desunião, cria não identificação do movimento, penso eu, né? Sim, sim, exatamente isso. Assim, inclusive tem muitos homens que se dizem heterossexuais que acham que só pelo fato deles serem ativos, quem é gay é quem é o passivo. É verdade, é verdade, é verdade, Não. é verdade. Então isso daí causa realmente desunião por causa justamente disso, que existe essa hierarquia entre masculino e feminino, entre características consideradas masculinas e características consideradas femininas. E quem disse que as características consideradas são inferiores ou fracas? Não, elas são necessárias, estão presentes em todos. Então, às vezes, a gente entrar em contato com sentimentos, a gente inclusive previne doenças psicossomáticas, né? Sim. Porque isso aqui é emocional, chega uma hora que estoura um câncer, estoura um AVC, estoura um infarto. E por aí vai, né? Então o sentimento ele é necessário. A gente precisa sentir, pensar e agir. Só que a gente vive numa sociedade que empurra diretamente para a ação. Pedro, nós estamos chegando ao final dessa conversa que para mim foi deliciosa. Eu espero que as pessoas também tenham gostado. Eu tenho certeza que sim. Conteúdo, informação e conhecimento para mim nunca é demais. Não ocupa espaço. E eu quero que você fale de você, faça suas considerações finais e quero te agradecer imensamente, novamente, por você ter aceito e nos contemplar com toda essa informação que você nos deu. Então, Fique à primeiramente, vontade. muito obrigado por me chamar. Adorei te conhecer. Você, assim, eu gostaria até a gente pode fazer outras lives. Eu acho que esse tema é um tema muito vasto e rende muito. Eu gostei muito da sua forma de entrevistar, muito calma, muito certeira nas perguntas, muito inteligente, né, na forma de perguntar. Muito obrigado. E a consideração que eu posso fazer é a seguinte: no meu Facebook, que é Pedro Samarco, né, também igual o meu Instagram, e abaixo da minha foto tem um link da Biblioteca Virtual da PUC. Ali vocês podem acessar e fazer gratuitamente download do meu mestrado e doutorado em PDF. Então, esse é o convite que eu faço. Eu sou psicólogo clínico, eu atendo online e também sou psicólogo social, né? Trabalho com temas de velhice, gênero, sexualidade e trabalho com outros temas também da saúde mental, não é só esses temas, mas eu me especializei nesse tema. Então, eu agradeço muito pessoas que assistiram a live, muito obrigado. Se eu puder ajudar, me coloco à disposição. Podem me chamar. Obrigado. E gostaria de, se possível, a gente repetisse, porque eu gostei muito, achei muito boa. Que bom. Eu quero muito, Pedro, falar de outros assuntos. Perdão. Falar de outros assuntos, porque é aquilo que eu falei, Pedro, a gente precisa de informação, autoconhecimento e conhecimento, para largar os nossos olhares diante do mundo. Se fala tanto do orgulho LGBTQIA+,
E às vezes eu me pergunto, qual é exatamente esse orgulho? Além de ser e estar. Mas e a contemplação do respeito ao outro? Então isso sempre me causa uma indagação, né? Então eu acho que quanto mais a gente poder esclarecer, conversar de uma forma informal, eu vou te agradecer muito se a gente puder fazer outras lives. Vai ser de Sim, grande sim. valia. Podemos, é só combinarmos, sim, a gente vê um tema, a gente faz um recorte e daí falamos, claro. Eu vi que estão perguntando onde é que estão meus livros. Meus livros estão... Não, estão perguntando, eu estou vendo aqui, estão perguntando onde é que estão meus livros. Os meus livros podem ser, eu esqueci de falar, podem ser encontrados no site da Amazon Books. Pedro, muito obrigado, boa noite. Espero que a gente se encontre muitas outras vezes, tá? Bom final de semana. E as pessoas sabem que essa live ficará gravada no GTV. E se quiserem conversar com você, podem conversar através do Facebook, Pedro Samarco, ou através do Instagram, também com o nome de Pedro Samarco. Te agradeço muito, querido. Tá? Eu que agradeço. Um abraço. Para você também. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, Pedro.